Um dia após a classificação, a gente tem que agora fazer uma análise um pouco mais profunda, né, um pouco mais racional do jogo, do atual momento do Vasco, ver tudo que aconteceu, né, depois dessa partida, Lloyd Augusto, Hugo Moura, Verratti, Léo Jardim, toda essa repercussão, certo? Mas também temos que olhar para frente, né? A gente se prepara para pegar o Fluminense, a gente também tem que ver a situação do diretor de executivo, né? É um quadro em vacância no Clube de Regatas Vasco da Gama ou na Vasco da Gama SAF, e a gente está aqui para poder abordar esses assuntos depois da vinheta. Fica aí. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas de todo o Brasil e do mundo e de todo o universo. Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo. Hoje um vídeo de ressaca boa, né? Aquela ressaca depois de uma classificação, né, suada, sofrida, mas se não for assim não é Vasco, tá bom? Então, em homenagem ao Léo Jardim, deixa seu like aí agora, tá bom? Que não te custa nada e ajuda muito a esse vídeo ser recomendado para mais vascaínos. Se está chegando pela primeira vez aqui no canal do Vascaíno Júnior, muito prazer. Te convido a clicar no botão inscrever-se, né? E vem resenhar com a gente aqui diariamente, trocar assuntos de Vasco, tá bom? Não é um canal só de notícia, porque eu não sou repórter, eu não tenho fontes, então eu só pego o que já sai na mídia e a gente traz pra cá, bate um papo, dá uma avaliação aqui se o negócio é verdade ou se é mentira, ou se pelo menos a gente não acredita, ou enfim. É resenha de Vasco, né? De vascaíno para vascaíno. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar nos nossos assuntos de hoje, ó. O Vasco se representou, se reapresentou hoje para fazer já um treinamento regenerativo, né? A gente começa a ver aí, ó, que todo mundo reserva, né? Se você encontrar algum titular aí, me fale, ó. Paulinho não jogou, Lemos não jogou, ó, o Lloyd jogou, mas entrou no segundo tempo, né? Aí o Garré, o Jean David, Freitas ali, ó, o Lucas Freitas ali treinando, né? Aquele bate-bola ali pra ninguém ficar parado, que o corpo enferruja, né? Se ficar parado, aí o preparador físico, já esqueci o nome dele, né? Paulinho, o Cocão, né, que jogou, cobrou pênalti, de novo o Garré, em destaque aí, já viu o Payet também correndo, né? O Payet que era expectativa dele jogar ontem, mas não se concretizou. Quem mais ali, ó? Jean David, né? Jean David não sai. Só até uma notícia aqui que o Vasco estava tentando uma rescisão amigável. Acho que é verdade, mas depois saiu a notícia desmentindo. Eu acho que é verdade verdadeira, né? Porque vazou e o Vasco, não tem nada disso não. Mas eu acho que é totalmente verdade, né? Olha lá, o Lloyd de novo, que saiu muito cabisbaixo ontem, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais daquela rusga. O Diniz ali enchendo o saco dele e ele... Pô, cara, também o bicho gasta também, né? Ó, finalização, esforço, Payet. Aí ele vem e faz assim, ó, pro Diniz, assim, como assim, ó, você viu o chute que eu dei? Pô, pelo amor de Deus, se fosse gol, tudo bem. Agora, foi um chute bonito, beleza, mas só isso, não entrou, não vale de nada. Será esquecido na história, tá bom? Vamos aqui falar desse camarada aqui agora, ó. Ryan foi o líder em finalizações no gol e dribles certos do Vasco das últimas duas partidas. De fato, esse rapaz não é de hoje, vem crescendo demais. No início da temporada, ele não fez a pré-temporada com o Vasco, foi disputar o Mundial não, o Sul-Americano Sub-20, né? O Brasil até começou horrível, tomou de 5-0 da Argentina, mas se recuperou e foi campeão sul-americano, né? E o Ryan jogando de titular todos os jogos, né? Um menino novo, ele joga no Sub-20, mas ele só tem 18 anos, gente. Vale lembrar que esse rapaz só tem 18 anos. Existe proposta da Fiorentina, mas olha, do jeito que ele tá jogando aí, e agora com o Diniz que entrou na cabeça dele e fez ele tomar mais iniciativa do jogo, porque antes o Ryan era muito burocrático, né? Aquele jogador tímido, com medo de errar e os mais velhos brigarem com ele. Agora não, ele tá partindo pra cima, toma suas decisões erradas, mas isso é da idade, não tem o que a gente reclamar disso, isso ele vai ter que aprender com o tempo mesmo, mas vem decidindo jogos pra gente aí.
né? É um jogador bastante agudo, parte para cima, né? Entrou bem contra lá na Copa do Brasil quando ele voltou do sub-20, fez gol contra o Nova Iguaçu, ainda na Copa do Brasil, fez gol contra o Sport, fez gol contra o agora aí, né, o Operário. E tem mais algum gol aí, eu acho que ele fez 4 gols esse ano, hein? Tem mais algum gol? Não lembro qual foi. Se ele fez, eu não lembro qual foi o outro gol, mas vem jogando muito, muito bem. Né, nosso menino Ryan, que continue assim e vou te falar, vai valorizar mais ainda. Do jeito que ele tá jogando aí, vai aparecer outros clubes aí para deixar uma grana maior e o Vasco precisa disso. Tá? Infelizmente, a gente ainda não tem condição ainda de segurar jogadores por bastante tempo, né? Então, parabéns pro Ryan, fico feliz e tem tudo para continuar crescendo com o Fernando Diniz, ok? Falando em menino novo e da base, curte isso aqui, ó. Hoje rolou rodada, né? A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco foi a Vila Belmiro e né, o famoso estádio Urbano Caldeira, em Santos, e venceu por 2-1. E olha esse gol do GB, que coisa maravilhosa, viu? O Vasco ocupa a 6ª colocação com 18 pontos em 11 jogos. Né? O Vasco começou até mal esse campeonato ali, né? Mas já vem de 5 jogos sem perder, né? São 3 vitórias, 2 empates nesse período. Olha o Vasco tocando a bola, cara. Vê se não dá gosto de ver o sub-20. Eu peguei essa imagem, não é a imagem oficial, porque no gol do GB é melhor. Mas olha como é que o Vasco ganhando o jogo já e toca a bola numa maturidade incrível, cara. Parece o time profissional. Se bem que muita gente aí é profissional, né? Você pega o Euder já jogou no profissional, o Zucarello, o próprio GB várias vezes, né? Então tem muito aqui, ó, o Maxwell Alegria aqui, correndo aqui, aberto, camisa 7. Então tem muitos valores aí, o Lincoln, o zagueiro. Olha lá, olha só. Olha que inversão de bola, cara. O GB pega, olha isso, olha isso. Que é isso, meu amigo? Que foi esse gol? Que maravilha, né? Parabéns à molecada aí, né? Vamos embora, continuar assim para ser campeão brasileiro sub-20 também, tá? Agora a notícia aqui, ó, né? O Vasco desde a demissão do Marcelo Santana, né, que era o nosso diretor executivo de futebol, que realmente fez nada, zero, e ele saiu ainda falando que não fez nada, e tem um quadro em vacância, né? E assim, era muito estranho o Marcelo Santana mesmo. O Vasco contratou o cara do América de Natal, e antes disso ele tinha sido presidente do Bahia, né? Nem não era época de SAF. Assim, claro, o cara foi presidente do Bahia, mas nem foi nos tempos áureos. Mas enfim. A impressão que passava para gente do Marcelo Santana é que ele ligava para qualquer dirigente no Brasil e nem que falava: Marcelo da onde? Marcelo Santana? Marcelo Santana do Vasco. Ah, do Vasco. Porque é o que parecia. Né? Não passava essa credibilidade nenhuma, ninguém conhecia esse cara. E agora o Vasco tem esses 2 camaradas aí. O de cima, o André Mazuco, como vocês estão vendo aí, né? Na época da gestão Campelo, ele trabalhou, né, no Vasco. E esse aqui é o Felipe Ximenes. Esse aí também já passou pro Vasco, mas confesso que eu não lembro qual foi esse período que ele passou no Vasco aqui, tá? Então não fez lá um trabalho, lá essas coisas, não. O que acontece? Nesse período de Campelo, né, essa década de 10 aí, né, de 2000, depois que o Rodrigo Caetano saiu até os tempos atuais aí, o Vasco é um clube que nunca tem dinheiro para fazer contratação. E agora até deu uma melhorada. Por incrível que pareça, depois da SAF, tudo bem que o Vasco não pagou um monte de gente aí, tá devendo. Mas as contratações deram uma melhorada. O Vasco não tá trazendo mais salário, enfim. Né? O Vasco deu uma melhorada nesse ponto aí. Ok? Mas antes, o Vasco só contratava o quê? Empréstimo de jogador, só pegava gente com empréstimo até o final do ano. Empréstimo até o final do ano, empréstimo até o final do ano. O Vasco foi comprar um jogador, né? Desde a época lá, eu acho que qual foi o último jogador, não sei se foi o Felipe que retornou, enfim, o Vasco não adquiria jogador, né, já tinha uma cabeçada e comprou o Palácio, lembra o chileno, né, que chegou por 10 milhões de reais, comprou do Internacional e foi uma novela, né, falou, não, tá vindo, antes do Vasco virar SAF, né, mas já era um dinheiro que o Salgado pegou de aporte, né, que se a 777 não fosse aprovada, aquilo ali teria virado empréstimo, mas aí como foi aprovada, virou aporte. E aí comprou
o Palácio junto ao Internacional. Não rendeu bosta nenhuma e o Vasco conseguiu, né, repassar ele pro Colo-Colo e lá ele foi destaque e tudo mais. Então o Vasco não adquiria ninguém, foi adquirir de novo depois que virou SAF, né, que aí saiu comprando um bocado de gente. Não pagou, é verdade. Alguns pagaram, outros ainda devem. Deve Piton, deve Léo Pelé, que já tá no Atlético Paranaense, deve o Esforço. Inclusive o Vasco está nesse momento impedido de registrar novos jogadores porque acabou de sofrer um transfer ban em decorrência, né, ação do Nantes da França pela venda do Adson ao Vasco. Tá certo? Esse Adson já é coisa do Alexandre Matos, né? Do ano passado, início do ano passado. Pois bem, tá? Então não é uma tarefa fácil, mas é para isso que tem que ter executivo. Porque eu falo pra todo mundo, se tivesse dinheiro pra caramba, concordo que nem precisava ter esse cara. A não ser que o presidente fale, bicho, eu não tenho tempo pra mexer, liga lá, acaba de fechar os negócios. Porque com dinheiro é fácil, né? Agora, amigo, sem dinheiro, o convencimento, começar a fazer um contrato. Não, faz um contrato aqui, ó, 60% com opção de compra, com obrigação de compra. Não, te dou um cara da base, te empresto por 2 anos tal pessoa aqui e tal. Então você tem que fazer uma negociação, mas a pessoa só vai te dar ouvido se você tiver credibilidade no mercado. Então me parece aí, os dois aí são bem rodados, tá? Com certeza melhoraram muito a partir do trabalho que executaram aqui no Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco tem que contratar alguém que saiba fazer as coisas, né? Não vai ser esses caras aí que vão pegar o Vasco e falar, agora o Vasco é campeão. Entenda isso. Ninguém vai ser campeão se não tiver dinheiro. Agora, dá pra melhorar? Dá pra melhorar. Talvez esses caras aí não tivessem contratado o Lloyd Augusto, não tivessem contratado o Jean Davi, não tivessem contratado o Galdames, não tivessem contratado o Maxime Domingues. Quem mais, gente? Lucas Oliveira, né? Já falei 5 aqui, posso falar mais, né? Emerson Rodrigues já foi embora, tudo bem. Então, assim, o Vasco tem tantas pessoas ali, tantos jogadores, que é assim, pra trazer um cara desse, olha pra base, cara. Olha o sub-20 do Vasco, o GB, o Eudes, o Zucarello, o Alegria. Cara, tu tem uns camaradas ali, né? Tem o Ramon ali pela aberta, acho que é lateral. Cara, tem uns caras muito bom. E aí você vem falar que, por exemplo, olha o nosso zagueiro aí, o Luiz Gustavo. Tem 4 jogos que ele não toma um drible. Tá ali segurando. Não é melhor do que o Lucas Oliveira? Não é melhor? Ah, menino da base, a gente não sabe. Então testa, meu. O Lucas Oliveira, ele não é nem a 4ª opção, ele tá pegando o banco pro menino da base. Aí você pega Maxime Domingues, Jean Davi. Cara, pega o Zucarello e coloca pra jogar, vê se não é muito melhor. Isso aí não precisa ser especialista. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe no futebol. Se for pra trazer, pra compor elenco, olha pra tua base primeiro. Olha pra sua base. Pô, pra compor elenco, esse cara aqui não segura? O Vasco, pra mim, se for pra contratar jogador, que traga um cara pra disputar a posição. Ele pode até não ser o titular absoluto, mas tá ali brigando. Exemplo, você tem ali Tietê, Paulinho, Hugo Moura é mais marcação. Vamos colocar aqui, Tietê, Paulinho e Jair. Pô, cara, tá ali. Né, o Tietê eu acho que é melhor do que esses dois aí. O Paulinho, na verdade, eu acho que é melhor desde que recuperada toda a sua performance, né? Mas você tem o Tietê que tá ali, que é nível. O Jair fez alguns bons jogos, oscila, inclusive no Campeonato Brasileiro ele tá sendo mais assim, estão evitando escalá-lo para tentar ver se abre espaço na folha, ou o próprio Fernando Diniz que falou disso, certo? Então são posições que a gente pode falar assim, porra, tá ok. Por exemplo, na lateral direita a gente tem o PH e tem o Puma. E ainda tem o da base, né? Então, assim, talvez o Puma, o Vasco tá tentando negociar aí, ou o Puma tá tentando buscar um novo clube aí, porque ele quer disputar ainda a Copa de 2026, ano que vem, e acha que precisa jogar, precisa ter espaço. Eu concordo com ele, eu acho que ele tem que realmente buscar um clube onde ele possa jogar pensando nele. Seria até legal ficar com o Puma ali, né? Um lateral que possa corresponder quando o PH não jogar. Mas tem um menino pedindo passagem, cara, o Paulinho, né? Que é o Paulo Ricardo, ou o Paulinho Babilônia, tá? Já que já tem um Paulinho, né? Que é muito bom jogador e que pode ficar de reserva pro PH tranquilamente. Então a gente tem que olhar para a base e fazer essa transição com um pouco mais de carinho para não expor os meninos, isso é bem verdade. Agora, cara, trazer Jean Davi, Maxime Domingues, Lucas Oliveira, pelo amor de Deus, né? Vocês estão de brincadeira total.
E quando trouxe Jean Davi, o Ryan era banco. Pô, o Ryan já estava aí. Porque os titulares ano passado, para quem não se lembra, era o David e o Adson. Hoje o David está machucado, o Adson é reserva. Tá jogando o Nuno, que foi ótima contratação, e o Ryan. Mas o Ryan já estava no passado. Será que não dava para ser o cara para substituir o Adson, mesmo ano passado, trabalhando direitinho? Né? Então a gente não sabe, né, o que acontece nos bastidores. Só sei que contratar jogadores bagre desse jeito não dá. Tá bom? Vamos falar aqui, vamos só trazer a matéria direito aqui. Já expliquei mais ou menos aqui, desabafei. Vamos lá. Os nomes de Felipe Ximenes e André Mazuco agradam a cúpula de futebol do clube, né? Bruno Costa é a nova cogitação do mercado. Não sei quem é Bruno Costa. Tanto Mazuco quanto Ximenes são bem avaliados pelo clube. O nome de André Mazuco, que atualmente trabalha no Internacional, já foi consultado pela diretoria vascaína, mas ainda não houve avanço nas conversas. Já Felipe Ximenes, atual CEO do Joinville, também está na mira, embora ainda não tenha sido procurado oficialmente. Por estarem empregados, ambos precisariam ser convencidos a deixar seus projetos atuais. Bruno Costa, outro nome citado nos bastidores é de Bruno Costa, ex-Fortaleza. De acordo com a canal Atenção Vascaínos, o profissional é visto com bons olhos pela diretoria, mas até o momento não houve contato direto com o Vasco, né, por parte do Vasco. Contratações passam por este nome. A escolha do novo diretor executivo será crucial para o planejamento construtivo na próxima janela de transferência, que abre dia 10 de julho, mês 7. O profissional será responsável por liderar as negociações e definir os reforços que chegarão a São Januário. Então, assim, precisa, porque o Felipe e o Pedrinho fracassaram retumbantemente, totalmente, miseravelmente em suas contratações, né? Como eu já falei, o Nuno é exceção. O Tietê veio de graça, tá bom, coloca o Tietê, acabou, já era. Coutinho não bota nessa conta porque o Coutinho se ofereceu, falou, quero jogar no Vasco. Acabou. Ele que negociou com o Arsenal, qual é o nome? Não é o Arsenal. Aston Villa. Ele que negociou com Aston Villa, ele negociou o salário, ele que quis vir, ainda impôs, ó, coloca o Teixeira e o Souza aí também, outros dois estorvos, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó, lembrei de mais dois, já tinha 5, agora são 7. Olha o prejuízo, o quanto que o Vasco gasta dinheiro em jogadores que não rendem porcaria nenhuma. 0,0000000. Tá bom? Então é isso, acho que o Vasco tem que procurar esse profissional o quanto antes, mas que seja competente e que assuma, que tenha leitura, que trabalhe junto com o Diniz na composição desse elenco, né? O Diniz que vai ter, antes dessa janela, isso vai ser interessante, antes da janela abrir, que é 10 de julho, tem a parada do Mundial, então vai ter muito tempo pro Fernando Diniz trabalhar esse time, avaliar, conversar com todo mundo ali, né? Olhar as carências e fazer as contratações pontuais que vão entrar como uma luva nesse elenco do Vasco. E avaliar também a base, que vem aí pujante em sua empreitada no Brasileirão Sub-20. Beleza, gente? Esse aqui era o recado que eu tinha para dar antes. Vamos dar só uma olhadinha aqui, rapaz, ó. Olha que coisa que tá acontecendo. Vamos ver se manteve aqui. Tá rolando, né? Ixi, eu fui falar que o Fluminense virou. Tá rolando Copa do Brasil agora, né? O Fluminense estava perdendo para a Aparecidense, certo? Agora já virou para 2-1. Então deve estar tranquilo. Fortaleza e Retrô estão empatando em 1-1. O primeiro jogo também foi empate, então tá indo para pênalti. Bahia tá ganhando bem, 3-0. E aí os próximos jogos é mais tarde, tá? Mas o Fluminense estava perdendo para a Aparecidense, virou o jogo. Tá bom, galera? A gente se vê amanhã com mais informações, certo? Do Gigante da Colina. E amanhã a gente já começa a falar, entrar bem no assunto Fluminense que a gente vai encarar no sábado, tá bom? Pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? 10ª rodada. Tchau, tchau, galera. Ótima noite para vocês. A gente vai se falando.